Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três assuntos. O primeiro, um ano do dinizismo do Fluminense. Segundo, rodada muito ruim para o time do Fluminense. E terceiro, na hora do Fluminense virar a chave, né? Porque amanhã já tem Libertadores, jogo importante. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, pô, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nos ajude a bater nossa meta, chegar aos 1.400 inscritos. Agora está faltando um pouquinho mais de 25 inscritos. Se você se inscrever, nós vamos conseguir chegar a essa meta ainda hoje. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Fluminense ontem, né, soltou um videozinho, né, comemorativo de um ano do Fernando Diniz no Fluminense. E eu queria saber de você, qual foi o jogo mais legal assim que você achou do Fernando Diniz? O melhor jogo do Fernando Diniz no comando do Fluminense? Eu tenho dois assim que eu gosto, que um foi Fluminense e Flamengo, a final do Campeonato Estadual 4-1, e Fluminense Atlético Mineiro no Maracanã 5-3, mas deixando de comentários. Só lembrando um pouquinho, né, Fernando Diniz chegou no Fluminense ano passado, no momento onde nosso time estava oscilando pra caramba, tinha sido campeão estadual com o Abel Braga, mas o time foi eliminado da Taça Libertadores, estava praticamente eliminado da Copa Sul-Americana, o time não tinha um padrão de jogo, o time não conseguia engrenar de forma nenhuma, e o Diniz chegou no meio desse cenário, com uma proposta de conseguir revolucionar o grupo e conseguir fazer aquele grupo jogar. Na minha concepção, os jogadores que mais renderam com o Fernando Diniz naquele momento ali, até hoje rende, né? O Paulo Henrique Ganso, o Germancano virou uma máquina de fazer gols. É, Passamos por momentos muito legais também ano passado com o Diniz no comando, como a despedida do Fred, o último gol do Fred, a subida também de produção do André, que já vinha jogando muito bem, mas com o Diniz potencializou ainda mais o futebol do André. Jogadores como o Manuel, que antes até revezava em titularidade e reserva, assumiu a posição, Samuel Xavier, ou seja, ele conseguiu explorar o melhor dos seus jogadores. E até uma discussão que tinha quando o Diniz chegou no Fluminense, era isso. Ele consegue potencializar o futebol dos jogadores, mas não consegue entregar resultado. Só que nesse último ano ele conseguiu os dois. Fazer com que o potencial dos jogadores sejam vistos e ainda conseguir ter resultados. Né? O Atlético fez um bom campeonato brasileiro, foi semifinalista da Copa do Brasil, ganhou o bicampeonato estadual. A gente espera fazer uma boa Libertadores, fazer uma boa Copa do Brasil esse ano, conseguir fazer um bom Campeonato Brasileiro. Isso tudo porque o trabalho do Diniz tem sido bem feito e tem sido reconhecido por muita gente, inclusive eu. Né? Eu sempre fui um fã do dinizismo desde 2019, quando ele saiu do Fluminense, porque eu achava que o que ele queria fazer naquele momento os jogadores não conseguiam entender, alguns por qualidade técnica mesmo, alguns por não saber realmente o que ele pedia. E quando ele pegou um grupozinho um pouquinho mais qualificado, que é desse ano passado do ano passado até esse ano, tive os resultados chegando. Então, o Diniz que contrato começa até 2024. Espero que ele consiga ganhar grandes resultados no Fluminense e que fique no Fluminense ainda alguns anos. Né? Agora, para a segunda notícia, a rodada não foi boa para o Fluminense, porque Botafogo venceu seu jogo, Palmeiras venceu seu jogo, os times que estavam atrás do Fluminense, com diferença de 2 pontos, 1 ponto, conseguiu vencer seus jogos e passou o Fluminense. O Fluminense, eu acho que hoje é o quinto colocado, né? E hoje ainda tem um Vasco que joga. Vasco joga, eu não recordo quando é que o Vasco vai jogar, mas seria interessante que o Vasco empatasse, né? Que se o Vasco empatar, não consegue passar o Fluminense. Mas na próxima rodada tem o Fluminense e o Vasco. Eu acredito que esse resultado seja também um pouco de alerta para o Fluminense. Eu acompanhei alguns vídeos, algumas matérias falando que o Diniz ficou muito chateado com o resultado, cobrou demais dos jogadores e não quer mais essa postura, que é uma postura dos caras que entram com muita vontade, concentração, que para ele e para mim também, né, o que mais pegou foi a falta de concentração dos jogadores. E a gente vê jogadores como o Fábio, como o próprio Ganso, também criticando, hoje ele precisa tomar uma goleada histórica aqui, mas o Fábio evitou isso. Então o time do Fluminense precisa ter uma concentração maior. Quando os reservas entrarem, eles precisam entrar focados realmente para conseguir mudar o jogo, para conseguir ter sua oportunidade, para conseguir ter sua oportunidade valorizada. Né? Jogadores como o Alan chegou a dar pena dele jogando, ele fez o gol, mas fisicamente o cara não estava aguentando correr. Mas ele também não é culpa dele, tem que ver o que aconteceu por causa da preparação física, porque botaram ele em campo. Mas o Pirani parece estar com medo de jogar, né? Então, o Fluminense precisa melhorar nisso, né? E, para fechar, Fluminense e River, na hora de virar a chave, amanhã tem Fluminense e River no Maracanã. O Fluminense precisa de um resultado positivo, precisa mudar a chave. A torcida está prometendo uma linda festa no Maracanã, ingressos esgotados já há mais de uma semana, porque até agora, desde a final estadual, esse é o jogo mais importante do ano do Fluminense. Por quê? Se o Fluminense ganhar o River, abre 6 pontos de vantagem para o River,
vai ter uma grande chance de garantir a classificação já na próxima rodada da Libertadores. E na Libertadores é o seguinte, você não pode dar a sopa pro azar, você tem que ir lá, fazer seus resultados em casa, garantir sua classificação. E tem uma outra situação muito importante também, o Fluminense precisa buscar se classificar em primeiro, tentar buscar o primeiro lugar geral, porque o time que se classifica no primeiro geral, ele vai decidir todas em casa. Então o Fluminense decidir todas em casa vai lembrar muito a Libertadores de 2008, mas com um final feliz, né? Porque se você decidir todas em casa, pode mostrar a força da sua torcida. A torcida está comprando realmente a ideia, está incentivando muito o time nos jogos em casa, está incentivando os jogadores. E a gente vai fazer do Maracanã um verdadeiro caldeirão. Por isso que é muito interessante o Fluminense conseguir a classificação primeira no geral, né? Então, só para gente também estar fechando esse vídeo, que eu lembrei agora, algumas frases do Diniz para eternizar, né? Fluminense vitória para coragem para jogar, vitória Fluminense. Isso tudo tem motivado e incentivado o nosso time do Fluminense nas últimas rodadas do campeonato, nos últimos anos, né? Tanto que após cada vitória a gente abre o Instagram do Fluminense lá, vitória Fluminense, coragem para jogar. E o time tem demonstrado muita coragem para jogar e conquistado muitas vitórias, que esse ano possa continuar assim. Um ano de muitas vitórias, muita coragem para jogar e que nós possamos conquistar nossos títulos de expressão nacional. Então, pessoal, se é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, mais uma vez eu te peço, nós estamos com a meta de chegar aos 1.400 inscritos. Se inscreve aí, compartilhe o vídeo falando de Flu com mais algum amigo seu tricolor e saudações tricolores e até a próxima.